Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia, que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor e a cada dia estejamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos na sequência da série de estudos, considerações sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. E no tema de hoje vamos estar trabalhando o Espírito Santo nos livros de Jeremias e Ezequiel. Na sequência dos livros, dos profetas maiores, já trabalhamos o livro de Isaías e hoje vamos trabalhar os versículos que falam sobre o assunto dentro do livro de Jeremias e do livro de Ezequiel. E sempre temos trazido também na temática como que uma pergunta, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. São normalmente as maneiras pelas quais é apresentado o tema na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, você que nos acompanha através da Rádio 97 FM, seja bem-vindo. A você que nos acompanha através do canal no YouTube. Queremos também estar divulgando as outras mídias, sempre trabalhamos nesse primeiro momento, falando das outras mídias nas quais você pode ter acesso às nossas mensagens. No próprio YouTube temos aí a série de temas dos livros históricos, livros poéticos, proféticos, evangelhos, cartas, os principais temas da Bíblia já disponível lá na playlist, e agora mais uma playlist falando sobre o tema, o assunto sobre o Espírito Santo. Então você tem lá, caso queira verificar um tema específico ou uma subdivisão da Bíblia, eu gostaria de pesquisar sobre o Apocalipse, Daniel, os Evangelhos, as cartas, livros históricos, livros poéticos. Dentro dessa subdivisão você vai lá e abre a playlist e você vai encontrar temas variados, onde você poderá ter acesso a essas informações. Temos também no TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, reflexões menores, de 3 minutos, 4 minutos, depende do tema, do assunto. Nós estamos nessa sequência de assuntos trabalhando as cartas, estamos trabalhando a carta aos Romanos, e você também tem acesso a essas breves reflexões. Estamos já no capítulo 12, a última reflexão que fizemos foi do capítulo 12 da carta aos Romanos, e pretendemos até ao final do ano chegar aí até o Apocalipse, terminar o restante das cartas paulinas, cartas chamadas universais, e concluindo então com o livro do Apocalipse. Além disso também, nós temos a rádio web, onde você pode entrar no Play Store e baixar o aplicativo com o nome A Voz que Clama História e Profecia. Você também vai ter acesso à rádio web, onde você terá louvores diariamente e temas, temas também da Palavra de Deus. Então, são algumas das mídias que você pode estar acessando e divulgando também aí o nosso contato, o nosso telefone, 984-87-2712, caso queira falar conosco, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. E para os moradores de Machatinho do Oeste, Rondônia, como já temos falado, temos semanalmente nossos encontros, às sextas-feiras, à noite. Nós temos nosso encontro onde, no momento, estamos trabalhando as profecias do livro de Daniel, capítulo 7 de Daniel, e na sequência, capítulo 8, assim até concluirmos os 12 capítulos do livro de Daniel, onde tiramos ali 16 temas, 16 mensagens desse livro. Então, são algumas das maneiras, opções que você pode estar acessando aí a Palavra de Deus. Tendo acesso, claro, principalmente você, abrindo sua Bíblia, lendo, pesquisando, como um bom bereano, No livro Atos dos Apóstolos está escrito que os de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque com alegria eles
examinavam a Bíblia cada dia, ouviram a palavra, né? Ouviram o que os apóstolos pregavam e examinavam a cada dia para ver se de fato as coisas eram assim. Então, a melhor maneira é você mesmo ir para a palavra, estudar, pesquisar, mas tendo também acesso às maneiras como estamos trabalhando, você pode estar comparando, né, com a palavra de Deus, verificando e assim tirando suas próprias conclusões. Quero convidar você nesse momento a falarmos com o Senhor, preparando assim a nossa mente e coração para o estudo da palavra. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos ao Senhor pelo cuidado, proteção, pela oportunidade nesse dia meditar na Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a mensagem e poder para cada dia viver em harmonia com a vontade do Senhor. São bênçãos que rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao tema. Inicialmente, capítulo 2, versículo 13 de Jeremias, falando sobre o manancial de águas vivas. E aqui diz o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades. Quais são as duas maldades que Israel cometeu? Diz aqui o texto: a mim me deixaram. Primeiramente, deixaram o Senhor. E quem é o Senhor? Ele diz: o manancial de águas vivas. E, por fim, eles cavaram cisternas. E de que maneira eram essas cisternas? Cisternas rotas que não retêm água. Então é muito complicado, né? Período de estiagem, quando falta, né, a chuva, não são constantes, e você vê as plantações sofrendo ali pela falta de água. E aqui, Jeremias apresentando essa mensagem, ele diz que o povo de Deus, eles cometeram essa maldade, deixaram o Senhor que é manancial de águas vivas, e eles foram criar o seu próprio sistema, né, de água, quem sabe, de cavar as suas próprias cisternas, mas as cisternas não conseguiam manter a água. No capítulo 17, versículo 3 de Jeremias, está escrito: Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Mais uma vez falando sobre o Senhor, a fonte de águas vivas. Quando nós chegarmos também nas considerações do Novo Testamento, no livro de João, Evangelho de João, ele fala sobre isso, né? Chegando o dia, o último dia da festa, o Senhor diz: quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão águas vivas. E ele até diz, ele dizia isso, né, o texto menciona, falando do Espírito que havia de receber. E é mencionado isso. Eu trouxe também uma mensagem do livro de Zacarias, não faz parte, né, do contexto, está dentro dos profetas menores, mas porque fala do mesmo assunto eu trouxe também. Onde diz que naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Então, uma mensagem, uma profecia, que naquele dia isso irá ocorrer, a restauração, quando o Senhor reinar soberano sobre toda a terra. Não que ele não o faça, né? Estou dizendo no sentido literal, o quinto reino universal, onde os santos do Altíssimo receberão o reino. Falando sobre a mão do Senhor e o Espírito. Então são figuras de linguagem, nós temos até falado sobre isso, né? Até trouxemos essa pergunta, essa temática, né? Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo, né? Qual é a maneira correta de falar? Ou será que uma interfere na outra? E aqui também vem dizendo que a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta-te, sai e vai, e ali falarei contigo. E diz ainda: levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória
que vi junto ao rio Quebar. E diz ainda o texto, e caí ao meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Então, mais uma mensagem, inicialmente falando que a mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel, mas por fim ele fala que a glória do Senhor estava ali. Então percebe que não há prejuízo nenhum em falar a mão do Senhor, a glória do Senhor. Por fim diz que entra nele o Espírito e traz uma mensagem, né? Encerra-te dentro da tua casa. Ainda na sequência, o capítulo 11, versículo 15, versículo 5 diz: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Então aqui diz que caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, ou a glória do Senhor, a mão do Senhor, isso não vai interferir. Mas o importante que eu quero sempre destacar é quem o agente. Ele diz que assim diz o Senhor é quem está falando, o Senhor é quem está agindo. E diz mais uma vez, o capítulo 37, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, mais uma vez, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Você tem uma mensagem, vai, profetiza a esses ossos. Aí ele até faz menção de que a casa é a casa de Israel e pode por aventura voltar a viver, e ele profetiza, e ele diz: tu o sabes, Senhor. É a mensagem, e muitas vezes também nós nos parecemos a um vale de ossos secos, né? Sem esperança, nas nossas perplexidades, nas nossas dificuldades, nas nossas inquietações, nos nossos questionamentos. E necessitamos do Senhor a cada dia em nossa vida para produzirmos os frutos que o Senhor se agrada. Seguindo aqui ainda na sequência da nossa mensagem, avançando ainda, Ezequiel 8, versículo 23 e versículo 25, falando aqui Espírito e Espírito do Senhor. Por isso que eu mencionei, né? O livro de Ezequiel, ele fala muito a palavra Espírito, somente o Espírito entrou, ou o Espírito do Senhor, ou tem me falado, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo é mais usualmente usado no Novo Testamento. E aqui diz o texto: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia para os do cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus. E subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então aqui Ezequiel, ele menciona inicialmente que a glória do Senhor, ela alça sobre a cidade, ou sua glória, né, vamos dizer, está sobre toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia revela ou discursa sabedoria a outro dia, uma noite a outra noite, sem linguagem e sem fala, ouve-se as suas vozes até aos confins da terra. Salmo 19 apresenta isso. Então, ele diz que o Espírito leva até a Caldeia para aqueles do cativeiro que estavam em cativeiro, e em visão ele consegue ver ali o que estava acontecendo, e ele fala, ele leva mensagens do cativeiro, quem sabe mensagens de encorajamento, de esperança, assim como Daniel, entendendo que os 70 anos do cativeiro estava terminando,
e que eles deviam preparar-se para o retorno para a cidade natal. É importante entender dentro do contexto, né? Até foi dito Jeremias: orai pela paz de Babilônia, porque na sua paz tereis paz. Mas por quanto tempo deveria orar? Ou manter-se firme ali? Pelos 70 anos. Após isso, a mensagem é: sai dela, povo meu. Eles deviam sair, porque a Babilônia seria tomada, um novo poder chegaria ao domínio, ao cenário mundial, os medos e persas. Eles deviam voltar. Nós também, de igual modo, estamos neste mundo e precisamos entender o tempo que estamos vivendo. E a mensagem do Apocalipse é: sai dela, povo meu. Das confusões que se apresentam, né? E, infelizmente, até mesmo no contexto religioso. E é preciso estar atento às mensagens e ao momento que vivemos para não sermos pegos de surpresa. Avançando aqui ainda, texto de Ezequiel, capítulo 37, que falando o meu espírito, né? O texto fala o meu espírito. Diz o texto aqui, é o 37:14, porei em vós o meu espírito. Quem está falando é o Senhor que colocaria o seu espírito, não é, e sempre a gente trabalha nessa técnica, né? Não é um terceiro que colocaria o seu espírito, mas o próprio Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então, o Senhor é poderoso para confirmar aquilo que ele falou, as profecias que foram mencionadas. Ele diz ainda: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, em conformidade com isso, no Novo Testamento está escrito que é o Senhor que opera em nós, opera em mim e em você, tanto o querer quanto o efetuar, o desejar, fazer e o poder para fazer. É o Senhor que opera em nós. Diz ainda o capítulo 39, versículo 29 do livro de Ezequiel: nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, o Senhor não esconderia a sua face. Houve, claro, aquele momento, período em que não houve mais remédio a não ser o cativeiro. Nenhum remédio houve, o texto diz. O Senhor, madrugando, enviava a mensagem através de seus profetas, dizendo: se me ouvirdes, se fizerdes o bem, comerão o bem dessa terra, mas se não, sereis levado para o cativeiro. Deus te chama a conversar. Isaías 1, versículo 18. Vinde, razoemos, vamos conversar um pouco. E diz ainda que os vossos pecados, sejam como escarlata ou como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E a mensagem é: vou esconder a minha face, pois eu vou derramar o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. De igual forma, o Senhor quer conceder-nos o seu espírito. Aquele que aconteceu lá, cumprindo-se o dia do Pentecostes, em Atos 2, a chuva temporã, para o início, para a semeadura, para levar a mensagem por fim, no tempo final, a chuva serôdia, para a colheita final. O Senhor quer conceder-nos o seu Espírito, mas Ele não concederá o Espírito em maior porção se nós não já formos fiéis à luz que já temos recebido no primeiro momento, em cumprir a palavra de Deus e em fazer aquilo que o Senhor deseja que venhamos fazer. Agora, com o título O Espírito, diz o texto, Ezequiel 43, versículo 5: e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio anterior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Então aqui ele está dizendo que o Espírito o levou, que o
o levantou e leva-o até o átrio interior. Diz mais que a glória do Senhor enche a casa. Então, textos como esse que levam, né, muitos a crer que está falando de um outro ser coeterno, não, porque ele levou, porque falou. Ainda na sequência, capítulo 11, versículo 1 diz: Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Então, o que estavam fazendo esses homens? E, infelizmente, líderes, né? Adorando de costas, né? Ali para o templo e orando, adorando o sol nascente, adorando os deuses da época. Sol, lua, estrela, né? Os deuses da época em que eles viviam. E eram líderes, né? Ele até menciona, no meio deles vi essas pessoas, Jazanias, Pelatias, príncipes do povo, aqueles que deviam ser exemplos, né, nesse contexto de adoração e de fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Aqui ainda, capítulo 8, versículo 1 a 3, diz que sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então você percebe que ele usa essa figura de linguagem, né? A mão do Senhor. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estavam o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Então, imagem de idolatria, né, onde eles adoravam, querendo representar Deus através de uma imagem de escultura. Então, ele diz que ali esteve a mão do Senhor, a forma de uma mão toma pelos cabelos, o Espírito leva a Jerusalém e mostra a ele o que estava acontecendo em Jerusalém. Ainda o capítulo 2, versículo 2, diz o texto: Então entrou em mim o Espírito. Então há um momento que fala que o toma, e em outro momento entrou. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Mais uma vez agora, capítulo 3, versículo 12 do livro de Ezequiel. Diz o texto: E levantou-me o Espírito. Então, inicialmente entrou em mim o Espírito, e agora levantou-me o Espírito. E ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Então, muda, né, a maneira de falar, a glória do Senhor, a mão do Senhor, ou o próprio Senhor, né, vamos dizer assim. Então, fala do Espírito do próprio Senhor que estava a agir, são maneiras diferentes de falar do mesmo assunto, do mesmo tema. E ainda o capítulo 3, versículo 14 de Ezequiel, diz o texto: Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Então, do contexto do cativeiro, nós mencionamos já quando trabalhamos a série, né, até trabalhamos os próprios livros do Antigo Testamento, do Novo também, mas nesse contexto nós trabalhamos considerações sobre o livro de Isaías. Então a gente trabalhava o contexto que foi escrito, para quem foi enviado, o período que foi escrito. Considerações sobre o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, e assim trabalhamos todos os profetas maiores e menores, considerando o livro em si, a mensagem em si, quantos capítulos, para quem foi endereçada, né? E agora trabalhando num olhar diferente, uma ótica diferente, né? Trabalhando o tema, a mensagem sobre o Espírito Santo,
dentro da Bíblia. Começamos nos livros históricos, poéticos, estamos nos livros proféticos, e dentro em breve vamos estar entrando no Novo Testamento, trabalhando então dentro dos evangelhos, dentro do livro do Atos dos Apóstolos, das cartas e por fim o Apocalipse. Primeiro uma ideia geral e depois também um assunto temático, temas, né? No contexto mais doutrinário, assim, por assim dizer. Então aqui nesse texto é dito, né? Entrou o Espírito, levantou o Espírito, e diz por final que a mão do Senhor, o profeta estava amargurado, estava indignado, quem sabe, devido à situação, o momento que estava o povo, e quem sabe acomodado, porque depois de um tempo acomodaram tanto em Babilônia que não queria voltar. Queriam continuar ali, constituíram famílias, quem sabe conseguiram empregos, uma posição, um trabalho, e não queria voltar para a terra natal, para reconstruir, levantar os muros derribados, para recomeçar novamente. Acomodou-se. Quem sabe não é diferente em nossos dias, né? Estamos tão acostumados a este mundo, as coisas aqui, e queremos ficar por aqui mesmo. Tá? Quem sabe falar da volta de Jesus, isso é utopia, falar que Jesus vai voltar, que vai criar um novo céu, uma nova terra, que precisamos preparar-nos para isso. Então, é mais interessante ficarmos aqui mesmo, né? Fazer, quem sabe, uma cidade, uma torre cujo cume alcance os céus. Fazer nossos próprios métodos, nossas próprias maneiras. O profeta estava amargurado, estava indignado em relação a isso, a essa tranquilidade, a essa mornidão, e a mão do Senhor era forte sobre ele para que ele advertisse, para que ele falasse, para que ele proclamasse a mensagem para o tempo. Nosso objetivo também, seja através da Rádio 97, através do YouTube ou de outras mídias, é estar também falando da palavra de Deus a você que nos acompanha sempre, ou quem sabe está tendo acesso à mensagem agora pela primeira vez, não sei. Que o Espírito de Deus possa estar trabalhando em sua vida, sua família, seus familiares, que possamos ter um compromisso com a palavra do Senhor, com o Senhor inicialmente, né, primeiramente, o mais importante, o primeiro, o último, o melhor em nossa vida, e também com a sua palavra, para sermos fiéis àquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que a graça do Senhor nos alcance, que a cada dia venhamos crescer na graça do Senhor e entender o propósito do Senhor para nossas vidas. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela mensagem desse dia e suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito para entender a palavra do Senhor e a cada dia estarmos dispostos a colocar em prática em nosso viver diário. Dá-nos a Tua paz, Tua graça, guia-nos a cada dia. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.